Oi, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai estudar matemática. Vamos falar de números diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, divisão com números diretamente e inversamente proporcionais e cálculo de juros simples e juros compostos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fique comigo nesse vídeo, mas antes, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora! Pessoal, vamos começar falando sobre os números diretamente proporcionais. Números diretamente proporcionais são aqueles em que a razão entre eles, ou seja, a divisão entre eles, é sempre constante. No conceito de números diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E quando uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Por exemplo, pessoal, vamos analisar se os elementos dessas sucessões são diretamente proporcionais. Como que a gente faz isso, Sofia? A gente organiza eles em razões, ok? Então, 2 sobre 6, temos essa razão. 5 sobre 15, temos essa razão. E 12 sobre 36, temos essa razão. Se a gente simplificar todas as razões, a gente vai chegar no mesmo resultado. Aqui, 1/3, aqui, 1/3 e aqui, 1/3. Isso mostra que esses segmentos aqui são diretamente proporcionais. Porque, como eu havia dito antes, a razão entre os números sempre será constante. Galera, agora que a gente já sabe o que são números diretamente proporcionais, vamos aprender a como dividir números diretamente proporcionais. Bora! Imagine esse exemplo. Rafael, Lucas e Bruna são 3 sócios de uma empresa cujo capital é de R$120 mil. Ou seja, Rafael mais Lucas mais Bruna é igual a 120 mil. Sabendo que cada um deles contribuiu com valores diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente, qual foi o valor que cada um investiu. Então aqui, galera, para isso a gente vai precisar montar um sistema, ok? Já fizemos a primeira linha. Rafael mais Lucas, né, que era o nome, mais Bruna é igual ao capital, que é 120 mil. Agora, a gente sabe que cada um deles contribuiu com valores diretamente proporcionais. Rafael contribuiu com 2, então a gente vai colocar R sobre 2, igual Lucas contribuiu com 3, então a gente coloca L sobre 3, e Bruna contribuiu com 5, então a gente coloca B sobre 5, ok? E essa igualdade aqui vai ser igual a K, ok? Sofia, o que é K? A gente representa a constante de proporcionalidade pela letra K. Tá bom, Sofia, fiz isso aqui. E agora? O que eu faço? Qual é o meu próximo passo? Bom, aqui a gente pode perceber que R sobre 2 é igual a K, certo? Então, eu vou pegar esse 2 aqui, que tá dividindo, correto? Vou passar para cá multiplicando, ou seja, R é igual a 2K. E a gente vai fazer isso com essas outras razões também. Então, L sobre 3 é igual a K. Passa o 3 para cá multiplicando, 3K. B sobre 5 é igual a K. Vamos lá, B sobre 5 é igual a K. Passa o 5 para cá multiplicando e a gente tem B é igual a 5K, ok? Aí você percebe aqui comigo, aqui é L, né? Aí você percebe aqui comigo, poxa, Sofia, R é igual a 2K, L é igual a 3K e B é igual a 5K. Então, significa que esse R aqui é a mesma coisa que eu colocar 2K, né? Isso. Esse L aqui é a mesma coisa que eu colocar 3K, exatamente. E esse B aqui, ó, é a mesma coisa que eu colocar 5K. Sim, galera. Então, vocês vão pegar essa primeira parte aqui do nosso sistema e vão substituir as letras pelos valores achados. Então, aqui a gente coloca 2K, aqui a gente coloca 3K e aqui no lugar do B a gente coloca 5K, ok? Então, agora a nossa linha vai ficar assim. A gente vai trabalhar com essa parte aqui
do nosso sistema. Beleza, pessoal, eu apaguei o resto do quadro para a gente poder continuar a conta de uma maneira mais clara para vocês entenderem, tá? Agora, a gente vai somar esses valores, né? Como eles têm a mesma incógnita, que é o K, eu posso somar. Então, 2 mais 3 dá 5, mais 5 dá 10, ou seja, 10K é igual a 120 mil, ok? Então, esse 10 aqui está multiplicando o K, concordam? Então, a gente vai pegar esse 10 e vai passar para o outro lado dividindo. Ou seja, K é igual a 120 mil dividido por 10. Agora, o que a gente faz? Corta os zeros. Ou seja, descobrimos o valor de K. K é igual a 12 mil, né? K é igual a 12 mil. Agora, vamos continuar a conta. Agora, galera, a gente vem aqui e substitui o K por 12 mil. Então, 2 vezes 12 mil, 3 vezes 12 mil e 5 vezes 12 mil também. Aqui, galera, já resolvi para vocês entenderem. 2 vezes 12 mil deu 24 mil. 3 vezes 12 mil deu 36 mil. E 5 vezes 12 mil, 60 mil. Bom, a gente lembra que 2K era o R, não é? Era o Rafael. 3K era quem? O L, era o Lucas. E 5K era quem? Era a Bruna, né? Era a letra B. Ou seja, a resposta para o Rafael é 24 mil, para o Lucas 36 mil e para a Bruna 60 mil. Acabamos e resolvemos a questão. Pessoal, dois números serão inversamente proporcionais somente se o produto, ou seja, a multiplicação entre eles, sempre for constante. Pessoal, vamos analisar então esses segmentos aqui, tá? Como que eu faço para saber se esses números são inversamente proporcionais? A gente multiplica. Então, 2 vezes 12, 6 vezes 4 e 8 vezes 3. 2 vezes 12, 24. 6 vezes 4, 24. E 8 vezes 3, 24. Você percebe como o resultado de todas essas multiplicações foi constante? Foi sempre o mesmo resultado. Então, a gente pode afirmar que esses segmentos são inversamente proporcionais. Pessoal, agora vamos fazer a divisão de um número em partes inversamente proporcionais. A gente já fez divisão de números em partes diretamente proporcionais, agora vamos fazer da inversamente. Imagina essa situação. O gerente de uma empresa oferece um prêmio em R$ 1.800 para ser dividido entre 2 funcionários em partes inversamente proporcionais às faltas que cada um deles teve em um mês. Imagine que o primeiro funcionário teve 2 faltas e que o segundo funcionário teve 4 faltas. Então, quanto cada um deles vai receber? Vamos montar isso aqui no quadro para ficar mais fácil de vocês entenderem. Gente, então vamos representar o primeiro funcionário pela letra A e o segundo funcionário pela letra B, ok? Eles somados vai dar 1.800, ok? Que é o quanto a empresa vai distribuir. O primeiro funcionário, ele faltou 2 vezes no mês, então vai ser 2A. Enquanto o segundo funcionário faltou 4 vezes no mês, então será 4B. Isso é igual a K, que, como eu já disse anteriormente, é a constante de proporcionalidade. Então, galera, a gente já tem um sistema, né? Assim como na divisão de um número em partes diretamente proporcionais, na parte inversamente proporcional, a gente também vai montar um sistema, ok? Tá bom, Sofia, o que a gente faz agora? Galera, bem facinho, né? 2A, vocês concordam comigo que 2A é igual a K? Tá sendo representado aqui, ó. 2A igual a K. Ou seja, esse 2 está multiplicando A. A gente passa para cá, dividindo. Então, A é igual a K sobre 2. E o B, Sofia? E o 4B? Bom, 4B também é igual a K. A gente pode perceber aqui, né? Então, 4 está multiplicando B. Então, significa que B é igual a K sobre 4, ok? Pô, A é igual a K sobre 2 e B é igual a K sobre 4. Isso significa que a gente pode voltar aqui na nossa primeira linha desse sistema e substituir, certo? Então,
K sobre 2. E aqui o B a gente substitui por K sobre 4, ok? Então, como que fica aqui, Sofia? Fica assim, ó. É K sobre 2 mais K sobre 4 é igual a 1.800. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Bom, para eu poder somar esses números, eu tenho que achar o MMC entre 2 e 4. Então, vamos fazer isso? Ó, 2 e 4. Vamos tentar achar o MMC. 2, 1, 2, 2, 1, 1. Pronto, achamos o MMC. O MMC, 2 vezes 2, é 4, ok? Então, aqui a gente vai fazer 4 como MMC é igual a 1.800, ok? Beleza, Sofia, achei o MMC que é 4. Agora, ao invés de eu colocar esses dois denominadores aqui, eu coloquei o 4 grandão, né? Isso aí. Vocês lembram como faz MMC, galera? A gente pega esse denominador aqui e divide por esse. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes K, 2K. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vez o K, K. Então, a gente coloca mais K. Ok? Tá bom, Sofia, cheguei nesse ponto. O que eu faço agora? 2K mais K é 3K. Então, 3K sobre 4 é igual a 1.800. Agora, galerinha, a gente vai pegar esse denominador aqui. Vocês estão vendo que ele está dividindo? A gente vai passar ele para cá, multiplicando. 4 vezes 1.800 é igual a 7.200. Então, 3K é igual a 7.200. Beleza, galera? Eu dei uma limpada aqui no quadro para vocês poderem acompanhar melhor, tá? Então, a gente chegou nesse valor. 3K é igual a 7.200. Se esse 3 aqui tá multiplicando pelo K, eu vou passar para cá o quê? Dividindo, pessoal. Então, K é igual a 7.200 dividido por 3. Ou seja, K é igual a 2.400. Descobrimos o valor de K. Pessoal, vocês lembram que o trabalhador A era representado por K sobre 2 e o trabalhador B era representado por K sobre 4? Agora, para a gente terminar, para a gente fechar a questão, é só a gente substituir K pelo valor que a gente achou. Então, 2.400 dividido por 2 e aqui 2.400 dividido por 4. Bom, essa razão vai dar 1.200 e essa razão vai dar 600. Ou seja, o primeiro trabalhador, o primeiro funcionário vai receber R$ 1.200 daqueles 1.800 iniciais e o segundo funcionário receberá R$ 600 daqueles 1.800 iniciais. Pessoal, vamos agora aprender a calcular juros simples e juros compostos. Vamos começar por juros simples. Galera, para a gente calcular o juros simples, a gente tem uma fórmula, ok? Que é J de juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Aí você fala assim, Sofia, o que é juros, o que é capital, o que é taxa, o que é tempo? Calma que eu vou explicar isso pra você. Pobre ninguém perguntou. Pessoal, o capital é a quantia que foi emprestada. Os juros é o valor pago pelo empréstimo e o tempo é o tempo do empréstimo. A taxa é o valor percentual que incide sobre o capital durante um determinado período de tempo e o montante é a soma do capital e dos juros. Então vamos lá, galera. Imagina que eu tenho um capital de R$48.000, uma taxa de 60% ao ano e o tempo é 7 meses, ok? E a gente quer saber isso aqui em juros simples, tá? Pessoal, antes da gente poder montar isso aqui nessa fórmula, a gente precisa levar a taxa e o tempo à mesma unidade, ok? Então, a gente pode ver que a taxa está em meses, que o tempo está em meses e a taxa está em ano, tá vendo? 60% ao ano, 7 meses. A gente tem que mudar isso. O que a gente faz, galera? A gente vai transformar esse 60% ao ano em mês, ou seja, 60 dividido por 12. O resultado disso aqui é 5, ok? Ou seja, a taxa é de 5% ao mês.
Agora, vamos organizar isso aqui nessa fórmula de juros simples, ok? Então, juros é igual a capital, que é de 48.000, multiplicado, vou colocar o xizinho para ficar mais fácil, tá? Multiplicado por 0,05, né? Porque a gente achou aqui o valor em porcentagem, a gente tem que transformar isso aqui para decimal. Então, 0,05, ok? Multiplicado por 7, que é o nosso tempo. Pessoal, a multiplicação de 48.000 por 0,05 é 2.400. Agora, a gente multiplica esse valor por 7, que é 16.800. Portanto, a gente pode concluir que o juros simples é de R$16.800. E para encerrar o vídeo, vamos aprender a calcular os juros compostos. Galera, a gente tem uma fórmula aqui, tá bom? A fórmula de juros compostos é montante é igual a capital vezes 1 mais taxa elevado a tempo, tá? Aqui eu coloquei só para vocês lembrarem que montante também é igual a capital mais juros. Galera, vamos analisar esse exemplo aqui pra gente encerrar o vídeo, tá? Imagine que eu tenho um capital de R$30.000 que foi emprestado por um tempo de 4 meses a uma taxa de juros compostos de 12% ao ano, tá? Você já bate o olho e fala, pô, o tempo tá em meses e a taxa tá em ano, a gente tem que igualar isso, né? A gente tem que deixar os dois na mesma unidade. Então, a gente vem aqui e faz 12 dividido por 12, né? Para poder transformar o ano em mês. E vai dar 1%. Ou seja, a taxa é de 1% ao mês, ok? Agora, a gente organiza esses valores que a gente tem na fórmula, tá? Então, montante é igual a capital, que é de 30.000, multiplicado por 1 somado a taxa, que é de 1%, a gente transforma em decimal 0,01, né? Então, mais 0,01, elevado ao tempo, que é de 4 meses, tá bom? Galera, 1 mais 0,01 dá 1,01, certo? Isso aqui elevado a 4 dá quanto? Dá 1,04. Então, a gente vem aqui e coloca 1,04, ok? Agora, é só multiplicar 30.000 por 1,04. E a gente descobre o montante, que é de 31.218,12. Esse aqui é o nosso montante. E esse foi o vídeo, galerinha. Espero que você tenha gostado. Eu sei que matemática não é a matéria favorita de muita gente, mas o importante é você ter entendido. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e a gente se vê na próxima. Beijo, fui!